Nós vamos dar início à nossa reunião. Eu apresento a minha saudação a todos. Desejo a bênção de nosso Deus, a bênção de nosso Senhor Jesus, também a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e também que a bênção e a unção do Espírito Santo de Deus, com todos os santos e anjos, esteja conosco, para que nós possamos realizar uma reunião festiva, porque hoje nós vamos dedicar ao Espírito de nosso Deus, também ao nosso Pai Celestial, que nos deu a vida e consideramos como nosso Pai divinal, nosso eterno Deus. Então dedicaremos a nossa reunião ao nosso Pai, também ao Santo Irmão Aldo, que sempre nos cuidou com muito carinho, com muito zelo, porque é aquele que nos amou assim como Deus nos ama. O Santo Irmão Aldo sempre dedicou sua vida inteiramente em nosso favor, para que nós fôssemos uma família de Deus. Cuidou de nós para Santa Avó Rosa, cuidou de nós para Maria Santíssima, para Jesus. O Santo Irmão Aldo fez de tudo para que nós pudéssemos compreender o significado da verdadeira família de Deus na terra. Então nós queremos homenagear nosso Santo Irmão Aldo de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, mas também dedicamos esta festa ao nosso Senhor Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, a todos os santos, anjos, profetas, apóstolos, porque todos somos integrantes da família de Deus, e aos pais que também são dignos desta festa e também desta dedicação. Convido os que puderem ficar em pé para junto nós fazermos uma oração. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Santíssimo, adorado, eterno Deus, nosso Pai Celestial, bendito seja para sempre, Senhor nosso Deus, por todos os povos, por todas as nações, por todos os tempos, porque és nosso Deus Criador, que nos deu a vida e nos dá a vida para que nós possamos existir. E também nos deu todos os santos e anjos, profetas, apóstolos, nos deu o nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, para cuidar das pessoas humanas, as pessoas de bom coração, e também para que pudesse existir salvação na terra. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos de toda a nossa alma e suplicamos ao Senhor que nos ajude, nos dê entendimento e também nos dê esperança para podermos vencer sempre o pecado e podermos defender o reino dos céus como filhos amados. Também, Santo Irmão Aldo, dedicamos esta reunião ao Senhor, nosso profeta de Deus, porque és nosso Pai, é aquele que nos formou, nos cuidou e também nos cuida e zela deste povo apostólico. Santa Avó Rosa, queremos te agradecer também pela grande misericórdia que a Senhora teve de nós. Quando subiste aos céus, nos deixou o Santo Irmão Aldo, para que nós não ficássemos sozinhos. Te agradecemos também, Maria Santíssima, que sempre esteve ao lado do Santo Primaz, e hoje está junto com ele, cuidando desta igreja. Queremos também dedicar ao nosso Senhor Jesus, o Príncipe da vida, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. E com toda esta confiança, esta alegria em nossa alma, queremos dedicar ao Reino dos Céus esta data festiva com muita gratidão em nossa alma, para que o Reino dos Céus seja louvado e glorificado hoje e para todos sempre. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte número 1. Pois é que não chegou.
Amém. Todos poderão sentar. Nós vamos cantar um hino de nosso inário. Graças te damos, Senhor Deus, número 209. Amém. Agora nós vamos ouvir uma apresentação pelo coral. Adoração a Deus. É o número 120.
A seguir vamos ouvir também o hino Adoração ao Poder Celeste. Oh
A seguir também vamos ouvir o hino Foi Deus.
Ouviremos também a seguir o hino Orando a Deus. Neste momento, meu pensamento atravessa o universo e pela fé chego ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor um pouco mais
Amém. Nesse instante, eu vou fazer a leitura do apelo às ofertas para a nossa igreja. Estimados irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nós da direção da igreja, e os apostólicos que amam a nossa igreja, temos a esperança de que nesse Dia dos Pais, que se aproxima, que é hoje, haja um comprometimento especial de cada um de nós, como filhos, para com Deus e com o Santo Irmão Aldo, apresentando-lhes uma oferta especial que represente o nosso amor e o nosso reconhecimento a esta igreja, pois foi este caminho que nos aproximou de Deus nosso Pai, o Criador. Esperamos conseguir os recursos financeiros para saudarmos os compromissos assumidos e darmos mais um passo importante na obra da nossa igreja. Todos os apostólicos precisam ser unidos como se fosse uma só pessoa, com os mesmos interesses, especialmente em relação ao trabalho e os compromissos da igreja. Há uma frase muito conhecida que deve ser uma realidade em nossa igreja apostólica: um por todos e todos por um. Ou seja, um só Espírito com Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, lutando por todos os apostólicos em uma união perfeita e todos lutando pelo bem da igreja para que os planos de nosso Deus e Pai sejam realizados e cumpridos com todo amor e dedicação. Façam suas ofertas especiais com este espírito de união e boa vontade. Nós da direção da igreja temos confiança que todos os nossos irmãos e irmãs farão este esforço tão necessário para o crescimento e ampliação da igreja apostólica. Em nome destes santos poderosos que nos querem ver unidos, agradecemos a todos os que fizerem este esforço para ajudar nossa igreja a cumprir e honrar seus compromissos. Receba o nosso abraço fraternal, que todos sejam muito felizes e abençoados por Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, pela Virgem Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e por o nosso Santo Irmão Aldo, para serem vitoriosos neste caminho que nos conduz para os céus. Irmãos, falando da unidade espiritual, um por todos e todos por um. Exatamente isso que o nosso Senhor Jesus já pediu ao Pai em uma de suas orações, quando ele rogou pela unidade da igreja. Quando ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas peço que livre do mal. E também pediu a Deus para que todos fossem unidos, assim como ele sempre foi uma só pessoa com o Pai, para que todos sejam um, ó Pai, assim como eu em ti, disse Jesus. Porque ele era o plano dele, era o plano de Deus de formar uma igreja, e onde essa igreja pudesse alcançar a santidade e o direito de estar em comunhão com Deus e ele, Jesus, e os seus santos numa unidade espiritual. Por isso que esta igreja sempre foi ensinado pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, o valor da união, tanto no sentido espiritual como também no trabalho da igreja. E observamos, irmãos, que a nossa igreja tem dado esta alegria para Jesus, porque ela vem crescendo sempre com toda a firmeza e a garantia do poder de Deus na unidade espiritual, mas sempre vamos para a frente. É a missão desta igreja, anunciar o mundo, anunciar ao mundo o poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. São santos que são ainda muito poucos conhecidos. A Santa Avó Rosa ainda é muito pouco conhecida no mundo, o Santo Irmão Aldo também. Mas é nossa missão, irmãos, anunciar ao mundo o poder destes santos de Deus que foram formados por Jesus, para que houvesse uma grande oportunidade de salvação. Por isso sempre é oportuno, quando os irmãos, sempre que podem, fazer as suas ofertas com gratidão e com o desejo de dar esta alegria ao nosso Deus, nosso Pai, e a todo o poder celestial. Eu vou orar pedindo a Santa Avó Rosa que receba nossas ofertas. Querido eterno Deus, nosso Pai celestial, estamos muito agradecidos por estarmos
aqui na reunião desta igreja e hoje comemorando esta data feliz. Uma homenagem ao Senhor nosso Deus, nosso Pai, também ao Santo Irmão Aldo e a todos os pais. Por isso queremos também dar a nossa contribuição, as nossas ofertas para a manutenção desta igreja. E pedimos, Santa Avó Rosa, que a Senhora, como Espírito Consolador, junto com a Virgem Maria Santíssima, o nosso Jesus, receba nossas ofertas e consagre para a manutenção desta obra. Amém. Nós vamos ouvir a orquestra, Oração do Pai Nosso.
Nesse instante eu quero fazer a leitura, é uma homenagem aos pais, por esta data do Dia dos Pais. E também uma mensagem falando sobre o aniversário do Santo Irmão Aldo. Neste domingo especial, dedicado aos pais, louvamos e adoramos a Deus, eterno Pai Celestial, homenageamos ao Santo Irmão Aldo, o pastor de nossas almas, e felicitamos aos pais que merecem honra e consideração de seus filhos e filhas. A vida e o mundo começaram com um Pai, nosso Deus, que já existia antes da existência do mundo e da vida. Somos reconhecidos a este eterno Pai e Senhor, nosso Deus, pelo seu grande amor e bondade, pela grandeza de suas obras, pela sua justiça e misericórdia que concedeu a vida e a salvação da alma através do seu amado Filho Jesus. Agradecemos a Ele pelas bênçãos concedidas a nós, seus filhos, pela proteção dos seus poderosos anjos e santos, pelo amparo precioso da bendita Mãe Maria Santíssima e pela proteção e misericórdia da graça da Santa Avó Rosa e do Santo Consolador. Graças à sua divina misericórdia, contamos com o pastor do rebanho do Senhor Jesus, o Santo Irmão Aldo, que apacenta este rebanho apostólico, salvando almas preciosas para o nosso Deus e buscando os fiéis e humildes para agregar ao seu rebanho. Estejam onde estiverem, pois o olho do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, conforme declarou o rei Davi em um dos seus salmos, ao se referir ao Senhor Deus, aquele que deseja estar sobre a sua divina graça. Santíssimo e adorado e venerado Pai Celestial, Senhor Deus, nós amamos de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e conclamamos que és o nosso único e verdadeiro Deus. É de justiça prestarmos homenagem ao Santo Irmão Aldo no Dia dos Pais, porque com sabedoria, firmeza e coragem cumpriu o ministério de sucessor do Consolador e profeta do Senhor nesta Igreja Apostólica. Nos transmitiu a vontade do Pai Celestial em nome da Santa Avó Rosa, muito ensinou, corrigiu, educou e encaminhou para o bem, a fim de formar filhos e filhas para Deus. Eis a nossa oração de agradecimento ao Santo Irmão Aldo. Querido e amado Pai, Santo Irmão Aldo, queremos agradecer por tudo que fizeste, está fazendo e ainda fará por nós, seus filhos, nesta nossa caminhada para os céus. Obrigado, Santo Irmão Aldo, pelo teu jeito simples, manso, humilde e generoso, ao nos dirigir e corrigir, como o Senhor mesmo fazia. Eu estou aqui para salvar e não para perder. Agradecemos-te pela verdade que sempre tem nos dado junto com a Santa Avó Rosa, o Espírito da verdade, de quem é sucessor. Verdade essa que liberta, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santo Irmão Aldo, agradecemos por esta Igreja Apostólica que mantens com o governo teocrático de Deus. E sabemos que farás tudo o que precisar para nos levar à vitória final, para integrarmos a família celeste por toda a eternidade. Obrigado por nos preparar materialmente e espiritualmente como filhos de Deus e seus filhos, revelando o verdadeiro Evangelho do Reino dos Céus, o Consolador prometido a Santa Avó Rosa em muitos mistérios profundos. Querido e estimado Pai, Santo Irmão Aldo, obrigado por existir e por termos a honra e a glória de ter te conhecido, estar ao teu lado e sermos abençoados por ti. Nós te amamos, Santo Primaz. Amém. Nossa homenagem também neste dia especial aos pais que juntamente com as mães são a família nesta terra. O início da nossa vida material, sem eles, não poderia existir. Lembramos dos pais que junto com as mães nos deram sustento, educação e nos encaminharam à vida. Por ser nosso espelho, são a nossa referência na família e na sociedade em que vivemos. Pais de quem pegamos na mão com confiança e segurança e aprendemos a amar, perdoar e respeitar e admirar.
Por isso, esta homenagem aos nossos pais materiais que nos amam tanto, e como bons pais tudo fazem para nós e não nos trocam por nada deste mundo, e se preciso dariam a sua própria vida por nós. Pais apostólicos, criem e eduquem seus filhos conforme os ensinos doutrinários e as regras morais e de boa conduta que Jesus e a Santa Avó Rosa nos legaram. Estas foram palavras, por muitas vezes, o Santo Irmão Aldo direcionou tanto aos pais quanto às mães, para alertá-los de que na vida em família é de fundamental importância buscar a paz e o amor mútuo, cuidar com amor e carinho dos filhos e filhas, bem como viver no temor do Senhor. Aos filhos e filhas, este santo de Deus ensinou a dedicar sincera gratidão, bondade e afeto aos pais, a serem reconhecidos pelo trabalho e esforço que eles fizeram e que ainda fazem para mantê-los. Recomendou a serem agradecidos pelo preparo moral e espiritual que deles receberam ou recebem. Saibam, filhos, que as expressões sinceras de carinho e de afeto amenizam as lutas, o cansaço do lidar cotidiano e da vida, e se tornam um grande alento e conforto para o coração dos seus pais. Nesta data especial expressamos amor, louvor e adoração a Deus o Pai, também ao Santo Irmão Aldo, e felicitamos a todos os pais, rogando que as bênçãos celestes estejam sempre presentes em seu viver, concedendo-lhes bom ânimo, saúde e paz, muita fé e coragem para que sigam sempre e possam manter a união e a qualidade das relações e do entrosamento familiar. Recebam o nosso sincero abraço fraternal e desejamos que essa data seja para todos os senhores um feliz Dia dos Pais. O aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo e o valor do seu ministério para esta igreja. A comemoração do aniversário de nascimento do Santo Profeta e Primaz Irmão Aldo é no dia 31 de agosto, com muita gratidão aos céus pela vida preciosa deste servo de Deus. Enquanto esteve entre nós durante 44 anos, o Santo Irmão Aldo foi um digno exemplo de vida para todo o nosso povo, inclusive como servo de Deus, fiel, consagrado, santificado e em tudo obediente a Jesus, nosso Senhor, e a Santa Avó Rosa. Comemorar é dar valor e expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que o Santo Primaz e Profeta realizou entre nós durante o seu ministério na terra e pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material, também pelo trabalho que ele realizou em espírito para manter a igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Avó Rosa, enquanto ainda estava entre nós, exercendo o seu ministério, o seu espírito era levado aos céus por Jesus e levado à presença de Deus. Também o nosso irmão Aldo, enquanto estava entre nós no seu corpo, o seu espírito era levado pela nossa Santa Avó Rosa em espírito aos céus, e levado na presença de Deus, o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra, quanto à santificação do seu povo. Também para salvar e realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. O que cada apostólico deve ter em seu coração e em sua mente é que a missão e o ministério do Santo Primaz realizou entre nós foram e serão a garantia da vitória de nossa igreja e de cada um de nós apostólicos. Isto porque se a igreja não se mantiver ligada ao Espírito de Deus, a Santa Avó Rosa, a Jesus Nosso Senhor, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, perderá tudo o que alcançou. Assim sendo, devemos ser a cada dia muito consagrado e santificado para a garantia de nossa vitória. Este ensino foi publicado em um dos boletins internos de nossa igreja, ocasião em que o Santo Irmão Aldo confirmou este esclarecimento sobre a glória de ser levado diante do trono para receber orientações e como proceder com o governo da igreja para que ela fosse livre do pecado, do mundanismo e dos erros doutrinários. Também naquele boletim mostrou o que aconteceu com o povo do profeta Moisés
e o povo dos demais profetas do passado, visto que as pessoas que formavam aqueles povos não se mantiveram fiéis aos ensinos dos profetas enviados pelo Senhor. Tornaram-se desobedientes, deram lugar ao pecado e aos erros, e em consequência grande foi a sua ruína daqueles povos, pois perderam toda a proteção divina, foram desligados da preciosa fonte da vida, elevados como escravos para outras nações da terra. Sofreram pestes, doenças, angústias e todo tipo de sofrimento, sem jamais conseguir se levantar como verdadeiro povo de Deus. Isso não pode acontecer com a nossa igreja, pois ela veio dos céus para vencer em tudo e para ser fiel a Deus o Pai, ao seu Filho Jesus, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo. No entanto, se nos mantivermos sempre fiéis a estes santos, seremos vitoriosos. Quando for da vontade do Pai, alcançaremos a coroa de glória e a vida eterna, e por fim seremos para todos sempre a igreja vencedora. Para que cada apostólico e apostólica demonstre realmente o seu amor, o seu louvor, a sua gratidão ao Santo Irmão Aldo no dia do seu aniversário, do seu nascimento, deve a cada dia ser muito fiel, amar a sua igreja, se esforçar para comparecer às reuniões, a fim de ouvir os sábios conselhos publicados nos boletins internos desta igreja, devem obedecer às orientações que ele nos deixou, com o firme propósito de colaborar com ele, com a Santa Avó Rosa, com Jesus Nosso Senhor e com a direção atual da igreja. Em um dos boletins internos de nossa igreja, que antecedia o seu aniversário, este foi o recado que o Santo Irmão Aldo enviou à igreja. Eu, Irmão Aldo, espero que neste meu aniversário todos meditem no valor do meu ministério, no meu trabalho em favor de cada apostólico e da igreja, procurando a cada dia serem mais unidos, mais amorosos, mais conscientes do seu dever de filhos de Deus, procurando ajudar o seu irmão sempre com boa vontade, sem contendas, mas em uma perfeita união na igreja e nos lares, e também no desejo de servir a igreja com mais amor, santidade e consagração. A seguir nós vamos ouvir mais um hino a ser apresentado pelo coro. Tanto amor.
seguir, vamos ouvir também o hino Irmão Aldo, Nosso Pai.
Tudo que queremos, tudo que precisamos, o Senhor nos concede. É somente pedir e obedecer teus ensinos. Assim o Senhor fala a nós. Confie, minha filha. A Santa Avó vai te ajudar. Tudo que sentes, tudo vai passar. E Muito bem. Estamos aí então finalizando esta homenagem ao nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor, e também ao nosso Santo Irmão Aldo, que é digno de toda a nossa adoração, porque ele é um pai que formou esta igreja apostólica para a Santa Avó Rosa, transmitindo as suas ordens, e também dedicamos esta homenagem ao nosso Senhor Jesus, porque sabemos que esta igreja existe por obra e graça do nosso Senhor Jesus. Ele como nosso irmão, mas sempre nos cuidou e nos cuida também como um pai, porque foi Ele que nos deu esta igreja, nos deu o direito de conhecermos a Deus, nosso Pai, e também o direito hoje de termos uma igreja santa. O importante, irmãos, de tudo que fazemos nesta igreja é sermos reconhecidos e agradecidos eternamente ao nosso Deus por esta grande bondade. Nós sabemos, irmão, que esta igreja, a igreja da Santa Avó Rosa, a igreja do Santo Irmão Aldo, ela podemos dizer com toda certeza que é o maior milagre que Deus pôde realizar em nossos tempos. Isto custou muito trabalho para o nosso Deus. Como eu já disse aos irmãos, Deus nunca deixou a humanidade sozinha. Nós lembramos, irmãos, que antes da vinda de Jesus, há muitos anos antes da vinda de Jesus neste mundo, existia um período, irmãos, que Deus, nosso Pai, Ele era praticamente desconhecido da humanidade. Porque, irmãos, depois que aconteceu o dilúvio, onde praticamente o ser humano foi extinto da terra e começou uma nova geração, houve um período que Deus teve muita dificuldade de encontrar pessoas para que Ele pudesse usar para demonstrar o seu poder conforme era conhecido antes do dilúvio. E esse período, irmãos, que não há uma exatidão na história quanto tempo demorou, mas sabemos que provavelmente demorou muito tempo, muitos anos.
esse período, irmãos, o ser humano que tem uma tendência materialista, ele aprendeu a formar a idolatria. E é muito conhecido na história que todas as nações, praticamente todas as nações da terra, elas criaram deuses para adorar e para reverenciar. E criaram também ideais de como se daria a vida após a morte. Muitos pensavam que poderiam voltar a viver no seu próprio corpo. Então desenvolveram vários ideais e com isso a humanidade se idolatrou de uma forma terrivelmente que Deus não tinha condições, não conseguia se manifestar. Então ele deixou de existir por um período para a maioria da humanidade. Eram poucas as pessoas que conservavam um pensamento que existia um Deus, um ser que criou este mundo, até que chegou o momento que Deus pôde encontrar no patriarca Abraão, que podemos dizer que ele é o mais antigo da nossa fé, embora que ele também vivia num país que até a economia do país era idolatrada. Era uma forma das pessoas ganhar muito dinheiro vendendo ídolos e ensinando as pessoas a adorar deuses formados por as pessoas. Mas Deus pôde encontrar no patriarca Abraão, então, um homem bom, um homem justo, e pôde se manifestar a ele e dar ali início a uma nova geração de pessoas que pudessem compreender Deus nosso Pai em espírito e verdade. E assim, irmãos, do profeta Abraão, que começou então a sua família, seus filhos, então foram formando novas tribos e sempre levando consigo o ideal de que existe um Deus que os olhos não vê, mas que ele existe. Ele é um ser todo-poderoso e que criou os céus e a terra, e ali nasceu então a esperança de Deus voltar a se manifestar na terra. E depois de Abraão, como nós sabemos, os patriarcas, veio o seu filho Isaque, e conservou também aquela fidelidade a Deus, a sua família. Também veio Jacó, que é outro patriarca, e foi aumentando as tribos e formou o grande povo de Israel, que até hoje é muito conhecido. Irmãos, sabemos que até a vinda de Jesus a esta terra, aquele povo chamado povo hebreu, que é descendente de Abraão, então, que constituiu a nação de Israel, foi responsável no mundo de conservar o nome de Deus único e verdadeiro, como Pai Celestial, embora que as demais nações continuaram sendo idólatras. Mas aquele povo descendente de Abraão, então até a vinda de Jesus, eles conseguiram defender o nome de Deus como único Deus. E quando Jesus veio à terra, irmãos, então em partes ele foi compreendido e em partes ele não foi compreendido, mas Jesus encontrou ainda uma oportunidade de manifestar o poder de Deus, Deus único e verdadeiro, Pai Celestial. E Jesus, irmãos, como ele é o Filho do primogênito de Deus, o primeiro que foi criado nos céus, o príncipe da vida, e ele nasceu por um milagre de Deus, então Jesus pôde receber do Pai, do Espírito Santo, o direito de representar o próprio Deus em pessoa. Uma vez um discípulo perguntou para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai, porque Jesus falava muito de Deus que estava nos céus, o seu Pai. E ele disse: Mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: estou há tanto tempo convosco, e ainda me dizes, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus falou assim, irmãos, embora que o Pai era um, Deus, nosso Pai, e Jesus o Filho. Mas por que Jesus falou assim, quem vê a mim vê o Pai? Porque Jesus, irmãos, ele sempre integrou a unidade perfeita da Santíssima Trindade. Desde quando ele foi formado, ele tanto era a semelhança do Pai, também em poder, porque ele recebeu esse direito. Então tudo que ele fazia na terra era para provar que Deus existia. Deus existe.
Inclusive, Jesus pôde falar muitas coisas que a humanidade nunca tinha ouvido falar, que é falar das glórias do reino dos céus. Jesus falar da vida dos santos, da alegria dos santos, da companhia dos santos. E Jesus falava das maravilhas do reino dos céus, quando ele disse assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. Antes de ele subir aos céus, ainda ele disse para os apóstolos: eu vou preparar lugar para vocês. Então Jesus falava com convicção, porque ele morava nos céus. Jesus não falava apenas pela fé que ele tinha em Deus, mas ele falava porque ele conhecia, ele habitava nos céus. Então ele dizia: no reino dos céus tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. E aí ele disse aos apóstolos: vós que me seguiste, quando chegar o tempo da regeneração, isto é, o tempo da formação da nova igreja, vós também assentareis em tronos para julgar, isto é, vocês vão trabalhar. Então Jesus prometeu para os apóstolos que no tempo da nova era, eles também voltariam a trabalhar para Deus. Então, irmãos, relembrando, nós observamos, irmãos, que não foi fácil para Deus voltar a formar uma igreja, um povo santo, um povo que crê em Deus, crê no poder dos santos, e um povo, irmãos, que não apenas crê na santidade de Deus, mas que crê que é possível ser igual a Deus. Como eu já disse aos irmãos, Jesus mesmo falou àqueles homens: não está escrito na vossa lei, vós sois deuses, e a doutrina não pode ser negada? Por que Jesus falou assim, irmãos, vós sois deuses? Porque Deus nos fez igualmente Ele, a sua imagem e a sua semelhança. Ele só não deu poder espiritual a todos os seres humanos, porque não fazia parte do seu plano. Assim como ele deu poder aos santos, aos anjos ele deu poder. Mas o ser humano, Deus não deu poder, mas ele fez a imagem e a semelhança. Então ele fez nós igual a Deus, perfeito, puro, santo, e é exatamente isso que Deus queria restaurar na terra. Restaurar uma pessoa perfeita, porque quem atrapalhou a vida do ser humano foi o poder do mal. Veja, irmãos, que hoje, se formos vermos, poucas pessoas crerem assim. Porque a maioria da humanidade, irmãos, mesmo agora entendendo que existe um Deus, uma pessoa nos céus, eles acham assim impossível o ser humano ser igual a Deus. Eles acham assim porque nós somos de matéria e nós vamos acabar o corpo. Então o ser humano fala assim que tudo é matéria, tudo é relativo às coisas que existem, tudo se acaba, tudo. Então eles admitem o pecado, mas o pecado não foi Deus que criou. O pecado, eu já expliquei aos irmãos, que foi o autor do mal, que se rebelou contra Deus. Mas se não tivesse havido o pecado, todo ser humano seria igual aos anjos. Inclusive, como se deu no princípio, os anjos vinham e eles eram visíveis. As pessoas humanas, eles conversavam com os anjos aqui na terra como nós falamos um com o outro. Embora que eles sabiam que os anjos eram anjos e que o ser humano era humano. E isso é provado, irmãos, até cientificamente, que houve um período na terra que houve essa proximidade do ser humano com os santos. Eles eram visíveis, eles vinham na terra. O que fez a grande separação foi o pecado, porque não há comunhão dos santos com o pecado. Mais uma vez que Jesus restaurou esta igreja, pôde formar a Santa Avó Rosa, pôde formar o Santo Irmão Aldo, e o Santo Irmão Aldo pôde nos convencer dessa possibilidade, irmãos. Nós só não temos direito de ver os anjos, como já houve no passado, mas saber que eles existem, nós temos. Temos o direito de saber que eles existem, inclusive temos o direito de sentir o conforto que eles trazem dos céus, porque é uma das primeiras experiências, quando a pessoa é perdoada dos seus pecados, é ele viver em paz, e essa paz, ela só é transmitida pelos anjos. É impossível o ser humano, irmãos, que não tem essa proteção, ter paz. Ele pode até sentir emoção,
um dia está feliz, um dia está triste, um dia está cheio de angústia, um dia está cheio de ódio, um dia está cheio de tristeza, porque isso é relativo ao corpo humano. Mas ter paz na alma, todo momento da vida, isso só é possível se a pessoa crer e confiar e merecer a companhia desses anjos, desses santos. Irmãos, Deus, nosso Pai, sempre fez de tudo para nos convencer dessa verdade. Irmãos, o profeta Daniel, ele era descendente de Abraão, ele era do povo hebreu. E como diz nesta mensagem, irmãos, quando o povo não ouvia a voz de Deus, eles perdiam a comunhão espiritual, e com isso vinha o sofrimento. E várias vezes aquele povo, como nação, quando eles perderam a graça de Deus, uma das primeiras coisas que acontecia, irmãos, além de todos os sofrimentos, é que eles eram dominados por outros povos pagãos, outros povos que não tinham Deus como Deus verdadeiro. E muitas vezes eles eram retirados do seu país e levados como escravo para outras nações. Isso houve várias vezes. E por causa do pecado das pessoas, até os profetas sofriam. Uma vez que houve um exílio, o profeta Daniel também foi levado. Ele era muito temente a Deus, mas a nação dele pecou e ele também foi levado. E ele passou muitos anos naquele país estranho. Depois, quando eles se arrependiam, Deus permitia que eles voltassem para a terra deles. Isso houve muitas vezes. Então veja, irmãos, que o pecado é que traz sofrimento, traz separação da pessoa com Deus. Mas se a santidade for conservada, então a comunhão espiritual dos anjos é permanente. Por isso, irmãos, que o apóstolo São João, também quando ele fala no livro de Apocalipse, que ele fala que ele foi levado aos céus, ele foi levado aos céus, o apóstolo São João. E tudo que ele escreve lá no Apocalipse é visão que ele teve nos momentos que o seu espírito estava nos céus. E uma das revelações, ele fala que foi mostrado para ele que chegaria um tempo que Deus novamente restauraria o seu reino na terra, o seu governo na terra. E São João, naquela visão, ele pôde contemplar um grande povo, como esse povo tivesse vindo dos céus. E a comunhão desse povo era tão perfeita com Deus nosso Pai, que ele descreve assim, que eles formaram como uma cidade santa. E a glória desse povo era tão elevada que São João comparou como uma pedra preciosíssima, de rara beleza. E ele ainda diz que ele viu no meio desse povo, que quem governava, quem reinava, era o próprio Deus. Então veja, irmãos, que esta igreja, formada por Jesus, pela Santa Avó Rosa, hoje ela tem o governo do próprio Deus, diretamente. Ele usa todos os santos, a Virgem Maria Santíssima, o nosso Jesus, os profetas, o Santo Irmão Aldo, mas esta igreja, para alcançar a perfeição, ela seria governada pelo próprio Deus, nosso Pai Celestial. Por isso que diz nesta mensagem, irmãos, que o Santo Irmão Aldo, desde o começo do ministério dele, ele também era levado aos céus. A Santa Avó Rosa já acontecia com ela, mas o Irmão Aldo também era levado aos céus. E ele também ouvia instruções do próprio Deus, para que ele pudesse dirigir esta igreja. Então veja, irmãos, como nós já falamos, para um pai cuidar de uma família, um pai aqui na terra, para ele cuidar da sua casa, às vezes para ele poder dar educação a um filho, 2, 3, é muito difícil, no meio desse mundo tão corrompido. Porque, irmãos, as crianças quando são pequenas, como diz nesta mensagem, o pai pega na mão e leva onde quer. Mas elas vão crescendo e chega um momento que elas já não querem mais pegar na mão do pai. Elas já estão grandes. E chega um tempo que elas nem dependem mais de pegar na mão do seu pai, porque elas são adultas e elas têm que cuidar da própria vida. Então vejo que é difícil, às vezes o pai faz de tudo para levar os seus filhos no caminho do bem. Quando são pequenos, traz para a igreja,
ensina a ter ministério, mas chega um tempo que eles vão tomar uma decisão. Eles vão ficar aqui se eles quiserem, se eles não quiserem, eles não ficam. Mesmo continuando respeitando seus pais, eles têm essa liberdade. Então é difícil para um pai criar os filhos, cuidar dos filhos. Imagine para o pai Santo Irmão Aldo. Que o pai Santo Irmão Aldo, ele teve que reunir famílias diferentes, de estados diferentes, de países diferentes, de cultura diferente. E o pai Irmão Aldo, ele tinha que aprender com Deus como fazer, para ele poder colocar todo esse povo, essas famílias, e de idade diferente. O pai Irmão Aldo não era só cuidar de criança infantil, ele tinha que cuidar de adultos e de pessoas idosas também. Então o pai Irmão Aldo, ele teve que trazer todo esse povo para a igreja e cuidar com tanto carinho, porque ele tinha que formar esta igreja para cumprir a visão de São João. Uma igreja santa, uma igreja que o povo amasse a igreja, uma igreja que o povo amasse a Deus, amasse a Santa Vó Rosa, amasse Maria Santíssima, Jesus, os santos, cresce na sua própria santidade. Porque se a pessoa não crê na sua própria santidade, ele não pode integrar esse trabalho. Então a pessoa tem que começar por ele mesmo, o Irmão Aldo, como um pai, tem que convencer a pessoa a crer na sua própria santidade. Porque se ele continuar com o mesmo pensamento do mundo, todos somos pecadores mesmo. Daí ele nunca vai se integrar nessa família. Ele tem que crer, eu tenho que ser santo, porque agora eu faço parte da família de Deus na terra, a família formada pelo pai Irmão Aldo. Irmãos, eu sei que nem todos puderam compreender o Irmão Aldo, mas damos graças a Deus, porque podemos dizer, quase a totalidade deste povo conseguiu compreender o nosso pai Santo Irmão Aldo, porque amou e ama profundamente o Santo Irmão Aldo. Aonde nós vamos, então nós temos as nossas congregações, e até muitos lugares que nem temos congregações, mas temos famílias apostólicas, que todos têm um carinho muito grande pelo Santo Irmão Aldo. Ele realmente, nós devemos a ele nossa vida, nossa dedicação. Foi ele que nos ensinou a crer na Santa Vó Rosa, porque a Santa Vó, principalmente a maioria do povo apostólico, não conheceu a Santa Vó Rosa. Quando a Santa Vó Rosa estava aqui, nem aquele povo do princípio da igreja não sabia quem ela era, não chamava ela de santa, apenas de vó, carinhosamente chamava de vó, mas não chamava ela de santa, porque não sabia do seu ministério. E o Irmão Aldo teve que ensinar tudo isso. Ensinar que ela é a grande bênção, ensinar que ela é o Consolador. O Irmão Aldo teve que ensinar que Jesus, que formou esta igreja, e tudo o que fazemos é vontade dele e do Pai. E o Irmão Aldo teve que nos convencer, irmãos, que nós somos a família de Deus. E ele nos convenceu pelo amor, pela bondade, pela fé, pelo respeito. Ele não obrigou ninguém a ser apostólico, mas ele apenas, com o seu exemplo, com o seu amor, com o seu poder, se tornou irresistível nós não amá-los, o Santo Irmão Aldo. Por isso devemos a ele, nosso Santo Primaz também, ao nosso Deus, ao nosso Jesus, a formação da nossa igreja, e hoje somos um povo feliz, com uma grande responsabilidade, que se herdamos tudo isso desses santos de Deus, o futuro depende do nosso trabalho. O futuro da humanidade só poderá conhecer o poder desses santos de Deus se nós nunca sair deste caminho, se nós nunca esquecer desses santos de Deus, se nós nunca faltarmos com respeito com tudo que eles nos deram. E assim esta igreja, irmãos, sempre vai crescer segura, com muita firmeza nas mãos de nosso Deus. Irmãos, eu sei que a nossa igreja tem lutado para isso, nossos irmãos têm defendido isso com muita fé, com muito respeito, e desejo que continue assim para sempre. Também desejo a todos os pais que sempre zelam por sua família, que sejam sempre dignos de muito respeito em todos os dias da sua vida, e também nessa data especial que é o Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais. Amém. Convido os irmãos que puderem ficar em pé.
Nós vamos cantar ainda o hino Vitória, cantaremos em pé. E no final eu peço para os irmãos do coral permanecerem. Orar. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, nossa eterna gratidão ao Senhor nosso Deus, por ter nos dado este grande presente que é a nossa Igreja Apostólica. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nos deram este direito de poder termos o Senhor nosso Pai no governo desta Igreja, para que também Jesus, nosso Senhor, pudesse cumprir todas as suas promessas, as suas palavras, e que também o seu nome fosse venerado por muitos povos, como Senhor, nosso Divino Mestre. Santa Avó Rosa, esta igreja para nós é uma luz a brilhar, é o caminho que nos leva aos céus, e também é o abrigo onde nós buscamos proteção contra todo o poder do mal, contra as coisas que podem prejudicar nossa vida, nossa família, onde também, ó Santa Avó Rosa, nós buscamos momentos extraordinários de alegria da nossa vida, onde nós podemos se reunir para bendizer ao nosso Deus com santidade e muita fé. Santa Avó Rosa, abençoe esta igreja apostólica, abençoe esta congregação, abençoe os nossos irmãos que aqui defendem com muita firmeza, com muita coragem, e também, Santa Avó Rosa, com muito respeito a este lugar sagrado. Querido Jesus, estamos também muito felizes, porque tudo que temos é a herança que o Senhor deixou para nós, uma doutrina perfeita, uma esperança de vida, e também Jesus, sabemos que o Senhor cuida de nós, zela de nós junto com o Santo Irmão Aldo, porque esta igreja é do nosso Pai, do nosso Deus.
Santa Avó Rosa, eu peço que a senhora atenda o pedido de oração. Aqui os teus filhos colocaram seus nomes nesta caixinha. Se estiver passando por algum problema de saúde, nos hospitais ou na sua casa, aonde estiver em Santa Avó, a senhora tem muito carinho por este povo apostólico. E a senhora envia os seus anjos, e muitas vezes a senhora mesmo vai visitá-los para levar alegria, para levar a sua bênção. A Virgem Maria Santíssima também sempre esteve ao lado do Santo Irmão Aldo, e agora está ao nosso lado, para nos cuidar. Por isso eu peço em favor de todos eles, se estiver com algum problema, Santa Avó Rosa, seja de saúde, de família, no trabalho, desempregado, a senhora sabe o que precisamos, e pedimos que a senhora nos ajude, ó Santa Avó Rosa. E agora despede todos nós para voltar em paz para a nossa casa, levando esta bênção e esta graça de Deus, para que sejamos sempre felizes, e assim o reino do céu seja louvado e glorificado, hoje para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos e até outra vez.